Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão desse 19º domingo do tempo comum. Primeira leitura de 1 Reis 19, Elias que entra na gruta depois de uma grande luta, de uma grande prova, e espera a manifestação do Senhor, não no meio do tufão ou do fogo, mas na brisa suave. Segunda leitura, Paulo que narra sua tristeza por viver segregado do povo que o Senhor o fez nascer, o povo judeu, esperando a sua conversão, mas que esta dor era por ele vivida em Cristo. Depois o Evangelho, Mateus 14, de 22 a 33, Jesus que manda os discípulos entrarem na barca, despede, vai para o monte orar, e lá à noite, pelas 3 horas da manhã, Jesus vem caminhando sobre as águas, convida a Pedro de caminhar sobre as águas quando Pedro pede, ordena na verdade a Pedro de caminhar sobre as águas, e por fim, o Senhor que acalma a tempestade. Meus irmãos, nossa vida humana será marcada pelas adversidades. Tanto Elias foge para Horebe porque está cansado do combate. Paulo se entristece porque os seus irmãos de pátria e de fé, os judeus, não entendem a sua missão e por isso Paulo é um desprezado, um segregado, como ele fala, mas também os discípulos que se encontram sobre o mar da vida, um símbolo da própria vida, com as suas procelas, por exemplo, com as tempestades e o mar reviravolto. E Jesus que nos convida a ter nessa realidade uma postura de fé. Aqui, queridos, alguns detalhes deste evangelho que podem nos ajudar a pensar um pouco, a aprofundar a reflexão. A primeira é que Jesus põe os discípulos na barca e vai rezar. É como se Jesus dissesse: eu tenho algo a ensinar a vocês. Vão, sem a minha presença física, e vocês aprenderão. Nós nos encontramos na vida também nesta experiência humana de tantas vezes, queridos, nos sentirmos sozinhos, como que enviados por Deus, mas desassistidos. Esta é uma experiência humana que todos nós fazemos, de vivermos na barca que é a igreja, mas de tantas vezes termos a impressão que Jesus não veio conosco, nos mandou para uma missão, mas Ele próprio não esteve conosco. Agora aqui tem um detalhe interessante deste evangelho. Jesus vai ao monte para orar a sós, para interceder. A oração de Cristo, que é a sua comunhão com o Pai, sempre acompanha a igreja, porque não se trata de uma presença física e, portanto, humana, mas uma presença de Deus que se fez homem e que, portanto, traz consigo a presença divina, que nem sempre é visível, mas que é real, mas que age como Deus. Jesus não intervém nesta passagem da tempestade acalmada, especialmente em São Mateus, de forma humana, porque ele vem andando sobre as águas. Ou seja, ele vem caminhando acima do mar, sendo o Senhor sobre o mar, como Deus que pode fazer o impossível. Um outro detalhe interessante nesta passagem é o horário da tribulação. Às 3 da manhã, ou seja, na última das vigílias, quando não é mais o meio da noite, mas é o fim da noite. Então ali, quais são as características do fim da noite? O cansaço de uma noite inteira de trabalho, ao invés do descanso, e a angústia de se ter a certeza de que Deus talvez não tivesse agido. O cardeal Raniero Cantalamessa, em uma das suas homilias, escreve assim:
Talvez haja um detalhe a ser mais meditado atentamente. Jesus veio quando a noite ia pelo fim, não antes. Interessante. Veio quando a provação estava chegando ao auge, assim como o cansaço, quando tudo indicava que se devia resolver com as próprias forças, isso havia bastado para criar uma enorme distância dele. Ou seja, o Senhor, Ele age e intervém nas nossas vidas no tempo adequado e normalmente quando as nossas forças começam a esgotar-se. Para que nós nos lembremos que a nossa humanidade conhece limites, conhece fracassos e cansaços, mas que Deus pode vir ao nosso encontro andando sobre as águas, então, sendo homem em Jesus Cristo, mas também sendo Deus Jesus Cristo andando sobre as águas, para nos acalmar, para nos fazer perceber a sua intervenção. Centrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação, porque são agradáveis agradáveis a Deus os que são provados pelo cadinho da humilhação, como o ouro se prova no fogo. Sofre as demoras de Deus, vai dizer o autor sapiencial. Sofrer as demoras de Deus é saber que Deus tem os seus tempos de agir que não são os nossos. E habitualmente Deus age quando a nossa força vai se esgotando. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja ali. E por que Deus tem de agir quando as nossas forças se esgotam? Para que nós não sejamos levados pela nossa soberba, de achar que somos nós, que com a nossa inteligência e a nossa força somos capazes de resolver tudo. É interessante porque ao final do Evangelho, quando Pedro reconhece o Senhor, ou começa a reconhecer o Senhor, Pedro diz: Senhor, se és tu, ainda há uma desconfiança em Pedro. Manda-me caminhar sobre as águas. Se é você, faça-me poder agir com a força de Deus, se és tu. Mas Pedro ainda não é capaz de se lançar inteiramente nessa confiança, porque ainda quer confiar em si mesmo. Mas diante da grandiosidade das tribulações, Pedro teme, começa a afundar, e aí sim ele faz a profissão de fé: Senhor, salva-me. Ou seja, eu não sou capaz de me salvar. Tu que és Deus, é capaz de me salvar. Jesus estende a mão, segura Pedro e aí o reprime pela falta de fé. Irmãos, nós somos chamados na tribulação a aproveitar a experiência para poder aprofundar a nossa certeza e a fé, mais do que a certeza, da presença de Deus em nossas vidas. Que as nossas tribulações não desejadas por Deus sejam grandes oportunidades para nós entendermos o quanto Deus é por nós, porque nos ama, e o seu amor é força em nossa fraqueza. Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão.